dar início, então, ao último seminário da casa deste ano. A gente tem o prazer de receber aqui a Bibia Gregori, que é professora do Departamento de Antropologia da Unicamp. Bibia também ela é pesquisadora do PAGU, Núcleo de Estudo de Gênero, também da Unicamp, e recentemente foi secretária-geral da ANPOX. Né? Para quem não sabe, ou pelo menos para os mais novos, a Bibia foi pesquisadora do SEBRAP aqui há um tempo atrás, por muito tempo. Salvo engano, você esteve na primeira turma do programa de formação de quadros do SEBRAP, que era conduzido pelo Gianotti, e também fez parte da área de cultura e política, e teve a parceria, a supervisão, orientação da saudosa Ruth Cardoso. Queria dizer que você traz essa lembrança para a gente aqui. Tá? A Bibia vai falar... vai dar sua palestra, cujo título é Prazeres Perigosos, Erotismo Contemporâneos e os Limites da Sexualidade. Bibia, prazer. Bem-vinda. Gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo Ronaldo e em seu nome, Ronaldo, agradecer o SEBRAP para apresentar algumas reflexões que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu considero o SEBRAP como o lugar da minha formação. Não apenas como profissional, mas fundamentalmente como um ser mais ou menos pensante. Eu fui bolsista, fui pesquisadora, coordenadora de área, diretora administrativa. Eu aprendi muito e, inegavelmente, eu devo muito a esse lugar e a essa geração de intelectuais avant la lettre que generosamente me ensinaram o que eu tento, com muito esforço, passar para as novas gerações. Eu tenho uma imensa satisfação de estar aqui e apresentar algo do trabalho de pesquisa que eu desenvolvo já há mais de uma década sobre diferentes experiências envolvidas nos erotismos contemporâneos, sobretudo no que essas experiências permitem decifrar articulações entre práticas sexuais, normas de gênero e limites da sexualidade, isto é, a zona fronteiriça onde habitam norma e transgressão, consentimento e abuso, prazer e dor. Na realidade, eu vou falar a partir de um artigo que eu publiquei recentemente sobre as contribuições dos estudos antropológicos recentes sobre práticas eróticas contemporâneas e apontar algumas questões que me chamaram a atenção no balanço de uma bibliografia que já passa a ser uma bibliografia mais adensada e as suas principais abordagens. A principal dessas questões, e que me parece bastante pertinente para discutir aqui com vocês, tem a ver com uma tendência mais geral e que eu noto com bastante vigor no Brasil, do deslocamento daquilo que caracterizava as experiências e formas de erotismo no marco de uma vertente pró-sexo ou da liberação sexual dos anos 70 e 80 do século XX, ou seja, todas as alternativas retóricas do debate propiciado em torno de uma coletânea, o que hoje é um clássico, que chamava Prazer e Perigo, editada pela Carol Vance, em 84 nos Estados Unidos. Então, um deslocamento dessas retóricas para novas semânticas e práticas de erotização de corpos e dos riscos envolvidos a partir de fronteiras que colocam em tensão e disputa termos como consentimento e vulnerabilidade. Então, o que eu vou tentar justamente depois trabalhar é esse deslocamento do prazer e perigo para o consentimento e a vulnerabilidade. O diagnóstico tentativo mais geral que eu tenho, ou a hipótese que eu lanço, é de que os erotismos e seus limites têm sofrido o impacto de um conjunto de problematizações que vem ressignificando o que se presumia libertário ou transgressor em variadas práticas eróticas para uma espécie de politização que veio a consolidar os direitos sexuais e intensificar a posição dos atores sociais, dirigindo as questões, mas também as práticas, para o consentimento e a vulnerabilidade. Mas antes de entrar nessa questão mais a fundo, vale uma contextualização das abordagens e, sobretudo, apresentar algo do meu material de pesquisa. Né? Esse material cobre a pesquisa que eu fiz desde os Estados Unidos, em São Francisco, no começo dos anos 2000, em que eu fiz investigação de sex shops alternativos em São Francisco, acompanhei toda a bibliografia feminista, mas não só, sobre pornografia,
e sexualidade, e uma pesquisa grande feita no Brasil, também com sex shops em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não só com sex shops, eu também fiz uma pesquisa com os usuários dos bens comprados nesses sex toys, que se chamam sex toys, né? E fiz também uma pesquisa grande sobre praticantes de sadomasoquismo, que eu vou chamar de praticantes SM, o que numa versão mais contemporânea e usual é chamado de BDSM, que é bondage. Bondage você prende com cordas, o D de dominação, sadomasoquismo, tá? Bom, eu vou partir de uma cena, né? Uma das últimas cenas, aliás, que eu descrevo no livro que eu acabei de preparar, sobre um play, como eles chamam, sadomasoquista. Era sábado, 11h30 da noite, num lugar chamado Café Concerto Uranus, em Santa Cecília, que é um bairro central de São Paulo. Eu já conheci o lugar há algum tempo. Uma combinação de bar, que tem um balcão, mesas espalhadas por um amplo salão e, ao fundo, um palco com todos os seus elementos. O chão de madeira, as colunas laterais, o conjunto de cortinas e os aparatos de luz. Naquela noite, o convite era para uma festa de Halloween. Não estava lotado, e parte das pessoas ali não era mais estranha a mim. Elas estavam com seus pequenos grupos, sentadas ou em pé, bebendo, conversando, rindo. Muitas delas não estavam vestidas ao rigor das festas de bruxas, mas em trajes próprios do universo dessa rede BDSM. As mulheres com seus corseletes e saltos agulha, e os homens, em sua maioria, com a roupa preta de sempre, calça, camiseta e sapato. Alguns portavam coleiras. Ao afinar o olhar, eu noto aqui e ali umas mulheres fantasiadas de enfermeiras, outras com chifres e rabos de diabas. Vejo alguns homens vestidos como clérigos da Igreja Católica, com batinas em branco, vermelho ou preto. Um rapaz estava fantasiado de anjo com asas de pluma. Essa diversidade de trajes não se equiparava à diversidade sexual de gênero, raça e classe do lugar. Como em outras ocasiões e encontros, predominavam os pares heterossexuais brancos e de classe média. Havia também homens sozinhos, os chamados podos, que em momentos diversos abordavam as mulheres para adorarem os seus pés. Nessa noite, como na maior parte das outras festas do Domina, que é um clube famoso da comunidade BDSM de São Paulo, não vi relações homossexuais. Eu fiquei ali pelo bar, observando, conversando sobre a festa, com quem eu já conheci, uma postura desatenta, própria daquelas situações em que a gente imagina estar diante de algo que já se tornou familiar. Depois da meia-noite, um casal sobe ao palco. O homem, com um terno preto e chapéu aos modos de um dançarino de tango dos anos 50, trazia uma mala e nela cordas e chicotes variados. Ele é o Mr. Bondage. Tem perto de 60 anos, branco, e estava acompanhado por Lua Nova, sua esposa e submissa, com quem realizou um play de bondage, suspensão e spanking. Performance livre, segundo os termos presentes no convite da festa. Ela, que está perto dos 40 anos, tem o cabelo aloirado, a pele bem branca e de formas ligeiramente arredondadas. Vestia um roupão de cetim escuro, estava descalça e logo se despiu, ficando apenas com a calcinha preta. Ela se ajoelhou enquanto ele mexia nas muitas cordas da mala, umas mais grossas para a suspensão, outras mais finas para o corpo dela. Começou a me incomodar o tempo em que ela estava ajoelhada e a dor que eu imaginei ela estar sentindo. A imobilidade da postura ereta sobre os joelhos era acompanhada pelos olhos no chão, com o rosto escondido pelo cabelo. Ele começou as amarrações no corpo dela. Primeiro, os pés presos por trás nas panturrilhas. Em seguida, ele amarrou o tronco e passou a corda por entre os seios. Ao prender e fazer os nós, a carne do peito ganhou volume. Os gestos dele eram precisos e sua atenção estava inteiramente voltada para a técnica de embrulhar o corpo dela. Ela, completamente parada e em silêncio. Como em estado de êxtase, seu corpo inerte e preso começou a ocupar todo o palco. Meu olhar passou a fixar-se exclusivamente nela, ao ser alçada e surpresa por ele e suas cordas mais fortes. A 2 metros do chão e sob efeito da luz sobre seu corpo branco e imóvel, ela transformou o seu ser orgânico em lua. Logo depois, ele balançou a lua e com um chicote longo a espancou.
Esse episódio me fez entender um dos aspectos do que são feitas essas experiências eróticas, e, em particular, o que elas se propõem a transgredir. Na realidade, não se trata de uma mera violação de normas. O erótico ali correspondia ao movimento, aos gestos que transitavam por entre as fronteiras que separam domínios, entre os quais o das convenções que sugerem o comum e o incomum. O motor dos desejos estava na exposição de elementos contrastantes e na sua justa posição. De início, a tensão resultante da homogeneidade social do grupo, contrastada ao vestuário ao estilo SM. Mesmo não sendo novidade, essa ambientação afeta qualquer sensação de se estar em um lugar facilmente classificável. Pode ser um bar, um teatro, um dungeon, que é uma masmorra SM, uma pista de dança e tudo isso junto. As pessoas não têm aparências extraordinárias ou exóticas, mas estão ali não meramente fantasiadas, mas em performance. O que significa que estão atuando em uma espécie de teatro interativo cujos personagens são criados e encenados, mais ou menos verossímeis, segundo um repertório partilhado de papéis em jogos sexuais e de sedução. Além do ambiente, a prática no palco, e mais precisamente um corpo com carne, sendo tornado mármore e luz, afetou meus sentidos e me fez entender, em um lapso de tempo curto, porém muito intenso, que essas atuações eróticas são também uma experiência estética. Com qualidade burlesca, inequívoca, a encenação me remeteu às referências de Vênus das Peles e o fascínio erótico criado por Leopold Sacher-Masoch. É dele que vem o emprego do termo masoquismo, que foi definido por Krafft Ebing no final do século XIX para a patologia sexual qualificada como sadomasoquismo. Esse livro, Vênus das Peles, de Masoch, traz um trecho que me lembra muito a cena que eu vi no Uranus, né? O trecho é esse. Uma vez, ao voltar para o meu quarto, através de uma das avenidas que conduzem à casa, vi de repente uma forma feminina, tão branca como a pedra iluminada pela lua. O espetáculo é inexprimível, quando a lua, que agora está cheia, sai transparente entre as árvores. A pradaria ilumina-se de reflexos argentíferos, e a deusa parece irradiar a luz dulcíssima. Esse trecho e a cena que eu assisti sugerem a tensão que mobilizava a alta cultura e a vida ordinária com todos os elementos baixos que transitam entre elas. No play que eu assisti, o nó feio da corda, os seios caídos pela idade, o algoz com sua indumentária de nylon, estavam em choque de modo propositado com a técnica empregada nas amarrações e, sobretudo, com a atuação da lua nova. A sua entrega a uma total impassividade, antes de revelar o poder do dominador em subjugá-la, mostrou a força de sua atuação. Ela era ali, e iluminadamente, o corpo da deusa de Masoch, sendo tornada lua. Ela foi impecável, implacável nessa transposição e na paródia à noção socialmente difundida que associa, às vezes de maneira determinista, a feminilidade à passividade da submissão. Na abertura do filme, que eu não sei se vocês assistiram, que é maravilhoso, do Polanski, La Vénus à la Fourrure, ele ambienta o Polanski, a obra de Masoch, à contemporaneidade, e assinala o mesmo jogo de tensões e contrastes. Na primeira cena, não sei se vocês viram, ou se vocês lembram, a tomada de câmera conduz ao interior de um teatro e, sozinho na plateia, Thomas de Novacek, desempenhado pelo Mathieu Amalric, é o adaptador do texto e o diretor da peça. Ele reclama, nessa cena, da dificuldade em selecionar uma atriz para o papel de Wanda de Dunayev. No telefone celular, provavelmente em diálogo com o produtor da peça, ele diz procurar uma jovem atraente, que saiba se expressar, com uma boa formação clássica e um pouco de cérebro. Ao menos que saiba pronunciar inextricável, sem ter que, para isso, fazer um curso de dicção. Na soleira da porta da entrada, uma não tão jovem Wanda Jourdan, representada pela maravilhosa Emmanuelle Signet, observa. Ela está atrasada, ensopada pela chuva torrencial que molhou seus cabelos e borrou seus olhos. Está toda de preto e traz um fio de couro com um cadeado no pescoço. Ao se apresentar, mascando chicletes, diz ter interesse em atuar nessa peça, diz ela, sexy eu acho, ou erótica, humilhação e coisas do tipo, um pornô SM? O diretor a dispensa.
mas não resiste à sua insistência e o teste inicia. Ela retira da sua sacola um vestido longo com rendas, prende seu cabelo em coque, limpa o excesso do batom e lentamente sua voz suaviza, seu pescoço cresce, a câmera que antes estava fixa na boca e no chiclete passa a dar destaque aos olhos. A transformação corporal acompanha a riqueza do texto de Mazzocchi ao ser interpretado de forma magistral. O movimento dinâmico entre as convenções do cinema, do teatro e da literatura dá uma força singular ao filme, que se passa todo no espaço de um palco repleto de objetos velhos e quebrados. O poder de dotar o sentido de se estar em um jardim é investido pelo andar da Wanda e do Tomás em cena e a capacidade de, pela atuação dos seus corpos, transformar uma banqueta em um trono. A qualidade estética das cenas ganha intensidade pela eloquência burlesca do texto, sendo dito sem hesitação e através da sedução. Os corpos dizem o texto, objeto principal do erotismo que ali se descortina. Diferente, pois, do play do Café Uranus, cuja força foi gerada pela técnica com as cordas e, sobretudo, pela abstração dos gestos corporais e pelo inquietante silêncio da lua. Nesse caso, o centro de emanação do sentido estético está na fixação da imagem, de um corpo sendo tornado ponto de luz no céu. Nos dois casos, o efeito estético é também erótico. Ambos mobilizam o repertório de desejos sexuais a partir de uma dinâmica de ir e vir por entre contrastes e esfumaçando fronteiras. Sobretudo, nublam os limites entre os domínios da literatura, que consagrou o texto obsceno clássico, adaptado em filme de diretor também consagrado, e o mercado erótico contemporâneo nas suas expressões mais ordinárias. Esse trânsito entre cultura erudita e o cotidiano, e do espetacular ao comum, é um mecanismo de burla. Heloísa Pontes ajuda a compreender melhor esse tipo de operação, ao analisar a vida e trajetória artística de atrizes brasileiras, dentre elas a Cacilda Becker. Atrizes, nos dizeres de Heloísa, que fazendo de seus corpos o suporte privilegiado para a reconversão de experiências alheias, dominam as convenções teatrais a ponto de burlar constrangimentos sociais de classe, gênero e idade, infundindo às personagens uma pletora de significados novos e inesperados. O sentido da burla, não em sua conotação de fraude. Eu acho que é o meu, que vergonha. Minuto, a burla. O sentido da burla, não na sua conotação de fraude, que produz dano, mas do deboche ou escárnio próprio da arte do burlesco, parece intervir diretamente nas cenas que eu descrevi. Ao burlar posições e constrangimentos, cria-se o efeito de transgressão, que, assim como nos dizeres de Anatol Rosenfeld, lembrados por Pontes, ao afirmar que não existe arte que queira apenas imitar a vida, não existe também, mesmo no cenário atual das preocupações politicamente corretas, um erotismo sem a burla e sem a transgressão. Ou, em outros termos, com a argúcia de uma praticante submissa BDSM que eu conheci na pesquisa e disse de um modo completamente afirmativo: não é prerrogativa da dominação curar os problemas da alma. Isso aqui é fetiche. Toda a pesquisa que eu realizei nesses anos pretendeu aprender articulações entre convenções de gênero e de sexualidade a partir de novas modalidades do erotismo, sobretudo aquelas que remetem a questões que envolvem prazer e perigo, e como elas se conectam com práticas contemporâneas de mercado. Mercado é um cenário bem mais intrincado do que aparenta à primeira vista, pois é nele que essas articulações se materializam nas experiências das pessoas. E foi por essa razão que uma das preocupações que tive no correr desses anos foi a de consolidar a noção de mercado erótico, buscando conceituações menos maniqueístas do que as empregadas usualmente nas denúncias ao poder alienante do mercado. É inegável que o mercado opera a partir de padronizações, articula as que circulam de modo difuso pelo mundo social, simplifica conteúdos e especialmente cria estándares. No caso das novas formas de erotismo, a pesquisa durante todos esses anos observou um processo bastante intrigante. Produtos, imagens e práticas, nascidos em cenário norte-americano e em contexto de luta pela ampliação dos direitos sexuais, chegaram ao Brasil pelo mercado, criando aqui um nicho feminino para a pornografia. Essa não é uma mudança de pequena monta. Não esqueçamos que o material pornográfico, desde as primeiras expressões do mundo ocidental, foi produzido por e para o mundo masculino. Essa nova inflexão, que feminizou o mercado de sex shops no Brasil, por exemplo, só foi possível pela associação contemporânea das práticas sexuais ao fortalecimento da autoestima das pessoas, bem como ao cuidado saudável do corpo.
a feminização do mercado erótico está articulada de modo íntimo à difusão em escala global do que eu tenho chamado de erotismo politicamente correto. As implicações desses novos erotismos sobre convenções de gênero e sexualidade são bastante variadas. De um lado, eles permitiram, inegavelmente, expandir a tolerância e o âmbito das experimentações sexuais, como fica claro pela diversidade de usos de bens eróticos. Mas há, por outro lado, o risco de responsabilizar as mulheres pela manutenção da felicidade sexual de relacionamentos amorosos, reforçando uma espécie de etiqueta erótica composta por convenções ainda fortemente heteronormativas. Além disso, como eu notei no mercado erótico, há uma tendência de que o corpo adornado ou manipulado pelos toys é o corpo feminizado, não é o corpo feminino, mas eu vou feminizar, sendo ainda limitadas as alternativas para os corpos masculinos ou masculinizados. Porém, o risco da criação de uma nova norma que exige mulheres ativas e criativas sexualmente é atenuado pelas experiências de uso das pessoas, dos toys. A dimensão vivencial dos usuários de bens eróticos me permitiu vislumbrar uma série relevante de deslocamentos, expondo as normas à ambivalência. As experiências narradas para mim assinalam uma vívida sexualidade polimorfa e revelaram pelo menos dois efeitos. Em primeiro lugar, a desestabilização daquela matriz que enlaça sexo, gênero, sexualidade e desejo a partir do modelo do dimorfismo sexual. Em segundo lugar, a transitividade da agência entre pessoas e objetos, mostrando uma limitação das teorias que desconsideram a importância do mundo material sobre as relações sociais, sobre as pessoas e seus corpos. Finalmente, a investigação sobre práticas que operam nessa zona de tensão entre prazer e perigo revelou que os limites da sexualidade se abrem para um leque criativo de simulações que deslocam os mandos normativos que regulam os nossos desejos e, mais do que perpetuar, me parece, a desigualdade e a dominação, reabilitam a força contestatória das transgressões. Mas essa não é a única conclusão. É preciso admitir que as práticas eróticas são sempre empreendimentos de risco. Podem colocar em perigo as normas e convenções vigentes de gênero, de sexualidade, desse modo ampliar o escopo das experiências com prazeres e com corpos, mas não existem garantias que consigam evitar, dependendo das circunstâncias, os abusos e a violência. Essa fronteira é de tal modo tênue que faz com que diversas alternativas dos erotismos atuais sejam acionadas em meio a um conjunto de controles e de ansiedades. A explicitação de consentimento para afastar a vulnerabilidade, a invenção de aparatos e técnicas relacionadas ao cuidado mental e corporal e o apreço às liturgias têm centralidade nas expressões sadomasoquistas, nas suas modalidades BDSM e fetichista, mas também cria efeitos sobre a produção de materiais pornográficos, desde os considerados mainstream, como os alternativos e o pornô bizarro, sobre o consumo de objetos eróticos, o swing, as variantes homoeróticas que envolvem desde masculinidades viris até relações eróticas intergeracionais. Como tenho assinalado nesses anos, um aspecto significativo do mundo contemporâneo é ter criado um mercado erótico marcado por esse erotismo politicamente correto, atendo sobretudo à saúde, à segurança e à autoestima. Contudo, nesse mesmo mundo, as pessoas continuam a associar o prazer erótico à vivência de transgressões e, assim, interpelam as normas, desafiam as proibições e parodiam as regras sociais. A natureza dinâmica dessas práticas gerou interesse acadêmico e resultou em reflexões sobre o modo como as pessoas qualificam e realizam seus desejos e orientam as suas ações sexuais. Essa dinâmica põe em operação, em um mesmo processo, a busca da legitimação de condutas e preferências sexuais, que tende a uma estabilização normativa, e a tentativa de criar atos e relações que coloquem essas normas em tensão, de forma a constituir alternativas para aquilo que o Néstor Perlonger chamava de fugas desejantes. Essa zona fronteiriça na qual se realiza a tensão entre prazer e perigo pode ser muito bem chamada, e eu chamo, de limites da sexualidade. De fato, os estudos como o meu, que se interessam sobre esses limites, partem de um campo de experiências eróticas e de teorizações, tendo, como eu já disse, por grande referência essa coletânea da Carol Vance, Pleasure and Danger. Prazer está associado a uma sensação de bem-estar, ao deleite, e indica uma inclinação vital. Perigo sugere uma circunstância que prenuncia mal a alguém ou a algo.
Para além dos verbetes do dicionário, a ideia de associar prazer e perigo veio do exame da literatura feminista, onde eu encontrei uma das convenções que, a meu ver, ilustra bem as possibilidades e paradoxos da conexão entre esses termos. O erotismo, olhado da perspectiva de gênero, constitui prazer e perigo. Perigo, na medida em que é importante ter em mente aspectos como estupro e o assédio sexual. Prazer, porque há na busca de novas alternativas eróticas uma promessa de transgredir as restrições impostas à sexualidade como tomada apenas como exercício de procriação. Em vez de confrontar a satisfação ao risco, como se fossem expressões excludentes, eu observei os prazeres perigosos presentes no mercado erótico. E tentei tratar os prazeres perigosos presentes em várias variantes, sem incorrer nas armadilhas das teorias da objetificação propostas pelo feminismo radical, mas também sem deixar de considerar os riscos da reiteração heteronormativa e das violências que dela podem decorrer. Os limites da sexualidade, na realidade, passaram a ser um objeto relevante para os estudos como o meu, cujo foco não se dirige propriamente aos processos políticos de expansão de direitos, mas para a investigação detalhada das práticas sexuais acionadas e aqueles que nelas são mobilizados. A abordagem dessas pesquisas tem assinalado que, nesses cenários práticos, existe uma maior flexibilidade nas orientações sexuais e nas identidades das pessoas, de modo que a não poder presumir que correspondam ao domínio exclusivo da homossexualidade ou ao da heterossexualidade. Assim, não são perspectivas que sejam de fácil ou convencional classificação, pois tratam de modo inteiramente articulado gênero e sexualidade, sem definir um ponto que demarque uma fronteira do tipo: esses são os estudos de gênero e aqueles são os estudos de sexualidade. Ainda que se refira ao universo das práticas eróticas e não das regulações, a noção de limites da sexualidade tem uma clara inspiração no conceito de dispositivos da sexualidade de Foucault, no que esses dispositivos forjaram, desde os finais do século XVIII, as concepções que temos de sexo. No entanto, é preciso reconhecer que as tensões recentes que se observam no cenário das práticas eróticas são melhor compreensíveis a partir de uma atualização da teoria Foucaultiana, sobretudo com a consolidação desde a metade da década de 80 do século XX da noção de direitos sexuais. Sérgio Carrara, ao examinar as políticas sexuais brasileiras, sinaliza para a transformação mais geral na gestão desses dispositivos, indicando a emergência de um novo regime da sexualidade atinado a regulações morais congruentes com a linguagem dos direitos humanos. Ele sugere a emergência de um novo regime apoiado a lógicas sociojurídicas que convive ao mesmo tempo, mas de modo heuristicamente contrastante, com o regime gestado há 3 séculos, fortemente apoiado na anatomopolítica dos corpos e uma biopolítica das populações, segundo os termos do Foucault. No conjunto de demandas do ativismo feminista, do ativismo LGBT, na proposição de políticas públicas e de leis, o sexo passou a ser encarado como uma tecnologia de si que promove a cidadania, desenhando, segundo o autor, uma nova geografia do mal e do perigo sexual. A cartografia mais recente tem por foco 3 tipos de intervenção. Em primeiro lugar, a configuração de novas patologias, que, com apoio médico-farmacológico, incidem sobre o prazer que não é extraído de modo adequado, por exemplo, na ausência da libido ou da ereção. Em segundo lugar, apontam para a inadequação dos desejos, em razão da dificuldade de autocontrole. E, em terceiro lugar, assinalam para os desejos indesejáveis, ou melhor, aqueles cujo alvo está em interações em que o consentimento entre os participantes não pode ser assegurado. Assim, no debate que envolve temas como sexualidade e os direitos sexuais, assiste-se a esse deslocamento e, por vezes, a disputas de significados para qualificar práticas sexuais que eram anteriormente valorizadas de modo muito distinto. Há agora uma condenação com conotação legal do assédio sexual, da pedofilia, do turismo sexual e do tráfico de pessoas, que é também uma coisa que inventaram, bem interessante. A criminalização dessas práticas, contudo, não encerra toda a regulação de direitos. E eu acho que exemplar nessa direção são as intervenções fora do âmbito mais judicial e político, que têm criado procedimentos terapêuticos e pedagógicos para o autocontrole de viciados em sexo, ou ainda aqueles que amam demais. As novas regulações, a partir da ação do feminismo, dos movimentos gays e lésbicos, mas também dos movimentos de defesa de crianças e adolescentes, indicam a demanda de maior liberação da expressão e da escolha sexual, ou ainda, numa direção inteiramente distinta,
a emergência de novas ansiedades relacionadas ao que se configura como limites aceitáveis, indicando uma espécie de pânico sexual. No caso do feminismo, essas ansiedades derivam de uma tendência radical que concebe a liberação sexual como mera extensão dos privilégios masculinos. Essa linha criou a retórica antipornografia, baseada em uma análise rígida sobre as assimetrias de poder. Catherine MacKinnon, uma das suas principais teóricas, afirmava que as relações sexuais são inteiramente estruturadas pela subordinação, de tal maneira que os atos de dominação sexual constituem o significado social do homem e a condição de submissão, o significado social da mulher. Outras tendências, numa direção crítica, gays e lésbicas, criticam essa concepção determinista, bem como lutam contra as restrições ao comportamento sexual das mulheres. Essas vertentes são ligadas ao movimento de liberação sexual dos anos 60 e têm produzido estudos e práticas bastante inovadoras relativas ao prazer e às escolhas sexuais. A Gayle Rubin, que é um nome importantíssimo nessa vertente, afirma que a inter-relação sexualidade e gênero não pode ser tomada pelo prisma da causalidade nem ser fixada como necessária em todos os casos. Nesse sentido, ela adota uma posição de aliança com as minorias sexuais e elabora as bases de um novo repertório de conhecimento sobre a sexualidade. Conhecer e defender as minorias sexuais, e sobretudo aquelas que adotam práticas menos valorizadas e até proibidas, corresponde à tentativa de expandir as fronteiras do que é aceito pela legitimação social, de que o prazer não apenas libera, como emancipa. Nesse caso, foi feita uma aposta na capacidade de transgressão que essas práticas sexuais não sancionadas têm, na contestação de normas de sexualidade e gênero e na criação de novas identidades coletivas. Mas mesmo reconhecendo essa potência contestatória, muitas das práticas lidam com o risco da violência. De modo que, ao levarmos em conta as novas formas de erotismo, percebemos que, com poucas exceções, as práticas enfatizam a importância do consentimento. Interessante notar que nesses últimos 15 anos a gente testemunhou ao espraiamento pela sociedade dessa noção de que os prazeres e perigos envolvidos nessas diferentes expressões devem ser traduzidos em ações, gestos e retóricas que operam na identificação de situações bastante claras que indiquem o consentimento entre as pessoas envolvidas nos atos ou a presunção da impossibilidade de um consentimento quando esses atos ocorrem entre pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade. É possível afirmar que consentimento e vulnerabilidade constituem hoje os termos centrais em torno dos quais são acionados esses direitos e essas práticas. Se em um momento anterior e no marco das contribuições feministas pró-sex, prazer e perigo formavam uma convenção com significativa rentabilidade analítica e política, atualmente é preciso reconhecer o deslocamento para problematizações que dizem respeito ao consentimento e à vulnerabilidade. Intriga pensar sobre essa questão quando a gente parte do pressuposto de que a estrutura da sociedade em que vivemos, em que a sociedade de direitos em que vivemos, é constituída a partir de relações entre sujeitos muito desiguais, no qual o consentimento é certamente muito mais complexo e difícil de ser determinado. Esse não é um problema de menor relevância. O consentimento é pensado, na maior parte das políticas, como uma aprovação, e as práticas, como uma aprovação mútua que contempla sujeitos capazes de poder emitir conscientemente e com responsabilidade que consentem. Segundo uma definição que encontra eco no pensamento contemporâneo que gestiona os direitos humanos, tal termo é atrelado às noções de autonomia individual e implica uma decisão voluntária tomada por um sujeito dotado de capacidade de agência, razão e livre-arbítrio. Essa é a base que atualmente traz efeitos tão ainda problemáticos quando se pensa que parte dos envolvidos são pessoas não consideradas como iguais no sentido estrito jurídico. Quer dizer, o problemático do consentimento está ancorado na complexidade da definição do sujeito, numa chave que superenfatiza a capacidade de externar de modo consciente o seu consentimento. Assim, todos os sujeitos que de algum modo tangenciam posições de vulnerabilidade estão numa posição em que o consentimento não pode ser presumido. Os casos mais visíveis hoje incluem, por exemplo, crianças e animais. Porém, eu penso que o mesmo dilema, com outras tonalidades, é claro, está presente também quando consideramos posições que implicam desigualdade por pobreza social, gênero, idade, cor, raça e nacionalidade. No caso dos animais,
O estudo de Maria Elvira Dias Benítez sobre o pornô bizarro no Brasil assinala que o fato do consentimento ser a chave de legitimação de práticas dissidentes, a ausência dele contribui para situar a zoofilia nos lugares mais baixos da hierarquia sexual e, consequentemente, nas escalas menos valorizadas da produção pornográfica em filmes. Ainda que não constitua crime pelo Estado brasileiro, essas práticas com animais implicam uma clara e nítida condenação moral. Maria Elvira afirma também que é preciso estar atento às dinâmicas de mercado que têm o potencial de propiciar a geração de variados ambientes e práticas que reproduzem formas persistentes de desigualdade. Além dos filmes de sexo com animais, a autora encontrou uns filmes de fetiche baseados em práticas de humilhação, feitos especialmente para o mercado europeu. Aliás, tem muita demanda da operação fílmica brasileira nessa vertente de filmes de humilhação. Ela descreve um universo organizado pela ponta mais marginal e inferiorizada da filmografia pornográfica nacional. Como ela alerta, em se tratando do desejo, nem sempre a diferença se traduz em desigualdade. A diferença não precisa necessariamente ser hierarquizada. No entanto, nos filmes de fetiche, a diferença é sempre sinônimo de desigualdade. Trata-se de diferenças corporais que se traduzem em hierarquias e, mediante essas oposições, se faz possível pôr em cena uma certa fantasia de poder. Esses filmes de fetiche articulam marcadores de diferença social e os mais empregados são classe, idade e raça. A autora afirma que neles não há lugar para ambiguidade, sendo força, tamanho, poder, elementos empregados sem que se abra espaço para metáforas ou para paródias. O uso literal desses referentes e a própria indústria que envolve a produção a partir de uma demanda contínua revelam que existe sempre aberta nas lógicas de mercado uma possibilidade de se transpassar do consentimento ao abuso. São cenários ou situações delicadas em que se abre uma fissura, ou como diz a autora, uma pequena fenda, onde o ato ou a representação do ato se torna violência. Outro estudo importante é o de Laura Lovenkron, no qual ela chama a atenção que nos casos do abuso sexual de crianças e do tráfico de pessoas, que são dois problemas sociais que hoje reúnem em torno de si sensibilidades sociais que expressam pânicos morais, o consentimento não apenas perde todo o protagonismo, como ele é inteiramente substituído pela categoria vulnerabilidade. De fato, é importante considerar que a questão do consentimento e, fundamentalmente, o modo como ele é definido e operacionalizado socialmente, põe luz sobre o seu elemento de contraste numa relação quase que pendular, que é a vulnerabilidade. O termo vulnerabilidade tem sido empregado, sobretudo, pelas áreas da saúde preventiva, psicologia social e estudos epidemiológicos que passaram a produzir dados sobre violência e risco à contaminação por HIV desde os anos 90 no Brasil. Esses estudos começaram a utilizar o termo vulnerabilidade até de uma maneira muito positiva, que era uma forma de evitar uma noção corrente de risco que indicava um sentido de contaminação. A ênfase da produção desse novo conceito de vulnerabilidade naquele momento estava em tentar colocar foco sobre elementos sociais que conduzem a essas situações de vulnerabilidade e nelas justamente assinalar marcas e especificidades que tinham a ver com diferenças como idade, cor, raça, sexo e também orientação sexual. Alguns pesquisadores que avaliaram o uso dessa conceituação, mas hoje, num sentido mais crítico, tem assinalado alguns aspectos que me parecem importantes remarcar aqui, sobretudo nos estudos que são feitos sobre políticas públicas. A Cíntia Sartre é uma delas. E ela, ao analisar o discurso médico a respeito da violência, ela observa uma tendência de se reduzir a violência àquela que ocorre apenas em meio doméstico e familiar, bem como a de lidar com vítimas, sempre presumindo o lugar definido de antemão como lugar da vulnerabilidade. O caso mais paradigmático é o da violência sexual e a dificuldade que o sistema de atendimento tem de atender homens adultos vítimas de violação sexual, na medida em que há a presunção de que o objeto da violação tem sexo, gênero e idade, sobretudo mulheres e crianças. A Cíntia afirma também que, dentre os mais vulneráveis, aqueles que mais facilmente são encaminhados e tratados como vitimados por abuso e violência pelo atendimento de saúde, evidentemente estão as crianças. Na mesma direção da Laura Lovenkron, ela afirma que nessas concepções e práticas, a noção é de que, no caso das vítimas, a proteção tem que ser sempre integral,
o que pode resultar em não apenas retirar qualquer agência desses sujeitos, como a de transformar o que é marca de diferenciação social e de desigualdade em atributos individuais, dificultando o fluxo e a dinâmica dos processos de mudança. No caso das experiências sadomasoquistas, a preocupação sempre ativa com as liturgias e com as normas para as práticas em torno daquilo que eles chamam, que essas práticas elas podem ser feitas, mas desde que elas sejam feitas de modo são, seguro e consensual. Compõe um cenário, me parece, essas práticas, bastante intrigante para comparação. Num certo sentido, esse bordão são, seguro e consensual sugere um cuidado extremado que revela as mesmas preocupações dos médicos ou dos ativistas contra a pedofilia, só que no sentido inverso. Nesse caso, as práticas e disposições estão envoltas em uma processualística que tenta abstrair a vulnerabilidade, seja dos corpos que são feridos ou ainda pelos jogos de dominação, e dar total centralidade ao consentimento. Para que se tome as práticas como eróticas e não como abuso e violência, os praticantes SM fetichistas criam os procedimentos, protocolos que, no limite, desde que devidamente seguidos, sugerem o afastamento de qualquer situação que evoque ou se aproxime de um sentido de vulnerabilidade. Trata-se de um conjunto de situações sociais extremamente ricas para pensar e em que está presente a noção de que, ao aprender a seguir aquelas normas e práticas, o que poderia ser visto como violência passa a ser visto e sentido como prazer. As paródias, os arremedos, as simulações que eles produzem mobilizam um jogo que põe em cena as posições de poder, as figuras que as ocupam e as marcas de diferenciação social, colocando-as todos em risco. Essas práticas põem em perigo as configurações normativas, que tendem, ao serem empregadas como convenções eróticas, a desnaturalizar e retirar o sentido essencialista que recobre a noção socialmente difusa de desejo sexual. Vejo nelas, pois, algumas rupturas positivas e cenários de contestação às desigualdades de gênero. Trata-se de relações de risco que, ao transformarem as tensões em tensores libidinais, colocam os marcadores sociais que produzem a diferença a serviço da libido. De um modo muito tentativo, e para concluir, eu penso que os erotismos e seus limites, do modo como se expressam nas experiências pessoais e coletivas, implicam um dilema não resolvido. Aquele dilema que desde os anos 70 e 80 do último século foi colocado por diferentes vertentes do feminismo e dos movimentos gays e lésbicos. O embate entre a defesa do sexo e a ênfase na liberação e emancipação sexual e, de outro lado, a condenação ao sexismo que tendeu a leis antipornografia que assinalavam os riscos da objetificação. Com o correr das décadas, as apostas políticas e práticas dos dois lados desse embate geraram novos cenários. E novos atores sociais entraram em cena, incluindo os movimentos de defesa e proteção às crianças e jovens, ao combate ao tráfico de pessoas em um processo de adensamento da consolidação dos direitos sexuais, processo que é normativo, estabelece parâmetros e novas leis de proteção, de modo a afastar os riscos da violência. Como resultado, o que nós temos? De uma parte, as tentativas em resolver os perigos dos erotismos com consentimento, alternativa que foi aberta pelas vertentes pró-sex, mas que esbarram em obstáculos da própria relacionalidade ou dinâmica complexa das posições de poder envolvidas naquilo que acreditamos desejar sexualmente. Daí essa certa obsessão com as práticas envoltas em liturgias e controles, como no caso do BDSM. Ou ainda, o desenvolvimento desse erotismo politicamente correto, que desloca o erótico para a saúde, para a segurança e para a autoestima pessoal. De outra parte, a tentativa de proteger a vulnerabilidade tem resultado em políticas em que a situação vulnerável parece estar sendo fixada, ou nos termos contemporâneos, estabilizada como um atributo, retirando a agência dos que são tomados como tal. O que até os anos 90 se configurava como uma disputa entre a opressão e a transgressão, passou a ser a contraposição entre a capacidade de escolha e a vulnerabilidade, trazendo efeitos que me parecem ter que ser melhor ponderados. Eu acho que talvez tenhamos que resgatar a potência das transgressões no marco do erotismo, tal como indicado por Georges Bataille, e também indicado a propósito de outras discussões por Judith Butler, quando ela discorre sobre os estados em que o ser experimenta estar fora de si, ou mais precisamente, a noção instigante de constituir-se, bem como perder-se em face do outro. A incompletude do ser se mostra com bastante nitidez, segundo Butler, em experiências concernentes à agonia,
ou a melancolia mediante perdas e morte, ou naquelas que envolvem desejo. Nesses casos, ninguém permanece intacto, o que traz como consequência, nos termos da Butler, né? Como um modo de relação, gênero nem sexualidade são precisamente algo que se possui, mas antes um modo de ser despossuído, um modo de ser para o outro ou em virtude do outro. Essa ideia é vigorosa para pensar a rentabilidade das transgressões no marco do erotismo. Não se trata apenas de postular que o sujeito não é composto por fronteiras estáveis e, nessa medida, relacional, mas de pensar um movimento dinâmico entre normas, escolhas e mudanças. Eu concordo com a Butler de que o propósito não reside em contestar a evidência das normas ou ainda de tornar obsoleta uma noção como autonomia. Significa apenas não aceitar as normas como destino inescapável, como uma natureza, e autonomia como autodeterminação. Pensar sobre gênero e sexualidade a partir de experiências e referências eróticas torna inescapável tratar das normas, âmbito que nos constitui sem que possamos inteiramente escolher, mas que paradoxalmente nos fornece o recurso e o repertório para as escolhas que temos e que fazemos. Além disso, ao lidar com a sexualidade nas suas expressões eróticas, a gente está diante de experiências que mobilizam fantasias e fantasmas. Situações, referências, imagens, fragmentos de memória e sensações que, mesmo sendo gestados em torno e no campo das normas, apontam para além delas. As fantasias não são o oposto da realidade. Elas nos interessam porque nos colocam diante dos limites da realidade ou daquilo que implicaria, nos termos da Butler, o seu exterior constitutivo. Assim, as fantasias não são relevantes para a reflexão antropológica, e não apenas para as ciências do espírito ou da mente. Por quê? Porque elas expõem a contingências das normas de sexualidade e de gênero, por exemplo. Esse esforço é relevante para pensar, de um lado, a realidade, ou, em outros termos, para indagar sobre as normas que são definidas socialmente como constituindo o real. De outro lado, a contingência abre para uma investigação sobre as mudanças, até mesmo para a superação de certas desigualdades implicadas em marcadores de diferença como gênero e sexualidade. Esses, gênero e sexualidade, antes de poderem ser considerados estáveis e definitivos, podem ser tomados como termos abertos à imaginação e à contestação. Muito obrigada.